Boa noite, abade do Senhor. Quem vos fala é a missionária Ana Giralbano. Hoje é dia 4 de agosto de 2025, uma segunda-feira. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são em número. Apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo tem confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra, que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, amém? A preciosa palavra do Senhor vai dizer assim, que hoje nós estamos começando o livro de 1 Samuel. Ontem terminamos o livro de Ruth, né, que foi algo maravilhoso, o livro da Moabita, Ruth, né, da sua nora Noemi. Um livro tremendo, né, que deu-se no tempo de Juízes. Agora a gente vai entrar no livro de Samuel, que é um tempo onde vai ter, assim, uma mudança, né, de juízes para rei, tá? Para monarquia, né? Então, assim, uma transição de juízes para monarquia, é algo, assim, que vai ter uma grande importância na história, é, desculpa, do povo de Israel, né? Então, o livro de 1º e 2º Samuel se dá num tempo, assim, de uma transição, né, que preservou a aliança da transição de juízes para a monarquia, para a monarquia, né? E você vê assim que... Ai, que eu tive que descer lá embaixo para desligar o carro, que tinha deixado a luz acesa, desculpa, né? Então, assim, e era um tempo, assim, de juízo. A gente sabe que no tempo de juízes não tinha juiz, né? No começo tinha, mas depois não tinha, e cada um fazia o que queria, como no tempo de Mica, ali no finalzinho de Juízes, né? Como do Levita e da sua concubina ali no finalzinho do livro de Juízes, ali no finalzinho de 19, 20, 21. Então, assim, é uma transição, né? Aí a gente entra com o livro de... Aí entra com a história de Samuel, né? Que nasce. E aí vai. Depois tem a narrativa da arca, tem Samuel como juiz, como libertador, né? E como sacerdote em Israel, é um livro, assim, muito rico, né? 1º e 2º Samuel, a qual vai dar... Onde é muito interessante que Samuel ele usa os dois primeiros reis da Bíblia, tanto Saul como Samuel, como Davi, né? Então, assim, é algo tremendo. Então, a gente vai estar vendo um livro, assim, que Deus deposita, assim, né? Onde o povo deposita uma confiança muito grande em Deus, né? Nas suas bênçãos divinas, assim, é tremendo, tá bom? Ao mesmo tempo que Deus fornece proteção, ele dá bênção divina ao povo, porque tem lutas e guerra que dá vivência. Então, assim, é um livro muito tremendo, é um livro muito rico. É um livro também que a gente vê, assim, o pacto de Israel com Deus ali, né, sendo o Senhor. Apesar que eles rejeitam, né, mas tem ali Deus, vamos dizer assim, na transição Deus ainda abençoa. E é muita coisa, né, porque... Apesar de tudo, toda a história que o povo de Israel viveu, ele desejava ter reis com as nações, né? Como os cananeus, como os heveus, os jebuseus, como aquele povo todo ali, as nações pagãs, né? Eles queriam ter um rei, então eles desejavam, e assim eles rejeitam a Deus, né? E assim a gente vê que Deus, ele faz promessas, né? Que não vai faltar pessoas para sentar no trono de Davi, né? Então é tremendo. Mas vamos lá para o livro de 1 Samuel, tá bom? E é isso, eu queria deixar esses, como eu posso dizer, esse feedback aqui pra gente ter uma ideia, assim, da importância, né, de Samuel nos acontecimentos que vai ter agora, que seguem nessa história de 1º e 2º Samuel. E também a gente vai ver, assim, como Deus sutilmente trabalhou, né, a gente também vê como a carne, ela vai ter que ser subordinada pelo Espírito, porque muitas vezes o Espírito de Deus, assim, ele estabelece, assim, trabalhos e assim, de coisas tremendas, assim, porque a monarquia, mesmo já indo de juízes para a monarquia, a gente vai ver que Deus, ele quer que o povo tenha uma obediência a ele, né? Que Deus obedeça, né? E a gente vai ver também, muita coisa. A gente vê que Saul não obedece a Deus, né? Mesmo, né, tendo a monarquia, Deus, ele exige, né? Que tenha a teocracia, que o povo obedeça a ele, que os reis o obedeçam, né?
porque eles não deveriam ser simplesmente reis autônomos, mas eles tinham que ter, assim, eles deveriam se sujeitar à lei do Senhor e à palavra de Deus, porque era o povo de Deus. Então não tinha, por mais que eles tivessem rei, eles teriam que sujeitar tanto a lei, né, como ao Senhor, né, e a palavra que o Senhor enviava através dos profetas. Então não tinha como, né? A gente vai ver vários momentos aqui onde Deus vai enviar profetas também, tá? E o rei, né, ele deveria ser o quê? Um instrumento, né, do governo de Deus ali, né, sobre o povo, sobre o seu povo, porque o povo era o povo de Deus, mesmo sendo um período de rei, de monarquia, o povo continuava sendo o povo de Deus. E assim vamos, né, vamos aqui, mas também é uma história onde tem fome, onde tem muita coisa, mas vamos para a história de 1 Samuel 1, vamos lá, o nascimento de Samuel, né? Havia certo homem de Ramataim, Zufitá dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Eframita Zuf. Vamos ler o 2. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que eu, a missionária Ana de Irobana, desapareça e que Deus Pai, Deus Filho, Deus, Espírito de Deus apareça. Que o objetivo desse canal, Pai, é simplesmente pregar a tua palavra, para que o Senhor venha ser exaltado, para que o Senhor venha ser glorificado, meu Deus, que é o Senhor que tem que aparecer sempre, Pai, em tudo, Deus. Que eu suma, meu Deus, que o Senhor apareça. E obrigada, Senhor, porque o Senhor me escolher, Pai, para poder pregar a tua palavra. Para mim é um privilégio, né? É um privilégio. Amém. Sabe, igreja, a gente tem que entender que é um privilégio poder levar a palavra do Senhor, né? Pura, genuína como ela é, porque é uma bênção. A palavra, ela é muito linda, né? Eu amo a palavra de Deus. Apesar que é luta para pregar a igreja, vocês não têm noção como que é luta para me trazer a palavra nesse canal. Tem hora que eu fico até esmorecida, eu falo, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, Senhor? Misericórdia. Vamos lá, o nascimento de Samuel. Havia certo homem de Ramataim, Zufita dos montes de Efraim, chamado Elcano, filho de Jeroão, neto de Eliúpes, neto de Tou, filho como é que diz aqui? Filho de Jeroão, neto de Eliúbes, neto de Tou, filho de Eframita Zuf. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana, outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. E aí diz assim, todos os anos, esse homem subia da sua cidade de Siló para adorar. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, dava a porção a sua mulher, Penina, e a todos os filhos e filhas dela. Mas, aí diz assim, no 5, mas a Ana dava uma porção dupla, porque amava, apesar de que o Senhor tinha deixado estéril, né? A gente vê que essa história começa do quê? De um homem, né, chamado Eucana ali, né, filho de Jorão, Eliúbes, neto de Tô, filho de Eframita de Zuri. Então vai dando todo o destaque. E vai dando todo o destaque. Diz que ele tinha 2 mulheres. Ele subia, né, a Siló. Siló era a cidade onde ficava o tabernáculo do Senhor, tá bom? Onde tinha ali a arca do Senhor, o santuário central ali, né? Ficava ali em Siló. Era uma cidade entre Efraim, Betel e Siquém. Então ali ficava, vamos dizer assim, a presença do Senhor. Então era costume, né, e além de tudo, além de ser um costume, bem dizer, era uma lei, né, que eles tinham que subir para adorar todos os homens ali de certa idade para fazer esse trabalho, tá? E provavelmente Eucana, ele era descendente de Levi, tá? Era dos clãs dos coatistas ali, que era o mais próximo que ficava ali da arca do Senhor. Lembra da rebelião de Corá, Datã e Abitã? Então, é dos coatitas, né? Então, a gente vê que é todo um contexto, né? E aí, o que acontece também? E ele tinha 2 esposas, né? Só que ele amava a Ana, né? Mas Ana não tinha filhos porque o Senhor havia fechado a sua amada. E Penina tinha, né? Então, Penina irritava,
né? Então, mas quem tinha fechado a madre de Ana era Deus. Então, isso é muito importante a gente sempre lembrar, né? Que é Deus quem concede e é Deus quem dá ou não dá filho para alguém. Porque Deus é ele que está no controle de todas as coisas, né? E a gente vê, né, que... vamos prosseguir. No 6. Porque o Senhor tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Então, todo ano, quando chegava esse momento, era para Ana que uma tortura. Por quê? Porque a sua rival, ela a provocava, né? Então, isso acontecia ano após ano. A sua rival provocava, ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava a Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor do que 10 filhos, igreja? A maternidade naquela época era algo que tinha uma mulher que não tinha filho, era uma mulher rejeitada, né? O amor do seu marido não era suficiente, porque ela desejava ser mãe, tá? E aqui diz assim, no 9. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali em bebê em Siló. Siló, já falei para vocês, acabei de comunicar, que era o lugar onde estava a arca do Senhor, né? Certa vez, eu comi e bebi em Siló, estando o sacerdote, porque o sacerdote ficava ali no tabernáculo, no templo, né? Ali sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Ana, né? E ali, vamos lá de novo, no 9. E certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. E com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto. Então, ela estava ali amargurada. Porque ela não tinha filho, tá? Com a alma amargurada, orou ao Senhor. E fez um voto, tá? Uma diferença, né? Um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca será cortada, né? Então, ela fez um voto, né? Um voto, né? Misturado com um voto de Nazireu ali, de Sansão, tá? Porque Sansão não... como eu posso dizer, não se passava navalha na sua cabeça, né? Então, assim, o voto que Ana fez foi um voto bem ousado, né? Um voto ali que ela estava dedicando seu filho a serviço do Senhor, né? Do templo do Senhor, né? Então, eu quero só frisar uma coisa, né? Que os homens, né? Como eu falei que ele subia, porque os homens de 25 a 50 anos, né? Dos levitas, os levitas tinham um tempo, assim, dos 25 aos 50 anos para prestar culto ao Senhor, era obrigação. Depois disso, não, tá? Não que eles fossem, era algo vitalício, não. Tinha um tempo determinado, tá? Então, então assim, o voto dela ficou parecendo de narizeado ali de Sansão, tá bom? Do cabelo, da barba, né? Então, aí continua, vamos lá. No 12. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Então, Eli estava lá observando, né? Engraçado que ele observava a Ana, mas não observava os seus filhos, né? Mas tudo bem, né? Eu vou até botar essa ênfase aqui, né? Para mim não esquecer que Eli observava Ana, mas não observava os seus filhos. Fingia, né? Vamos lá. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz, então ele pensou que ela estivesse embriagada. Mas por que ele pensou isso? Porque naquela época também tinha muitas pessoas que bebiam, sabe? E ia para lá, né? Era comum, não era tão incomum, mas era até quase que comum, né? Entrarem pessoas embriagadas no santuário, tá? Mas por que isso? Porque havia uma degradação religiosa e moral, assim, vamos dizer assim, totalmente... da época, assim, vamos assim, não tinha-se tanto respeito pelas coisas do Senhor, pronto, tá? Vamos dizer assim, não tinha-se tanto respeito pelas coisas do Senhor, não tinha mais aquela reverência, né? Por isso que ele pensou. Ele disse, até quando você continuará embriagada, abandona o vinho. Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor, sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho, nem bebida fermentada, eu estava derramando minha alma diante de Deus. Então, ela simplesmente, ele julgou ela, você tá entendendo? Simplesmente a julgou, sem saber
né, do que se passava com ela, né? Então, é muito assim, ao mesmo tempo, como eu posso dizer, ele, ao mesmo tempo, ele foi infeliz, né, no comentário dele, né? Não julguei sua serva, né? Uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza, né? Então ela falou: não, eu não sou uma vadia. Você entende? Sou simplesmente uma mulher que está angustiada. Então, igreja, às vezes as pessoas elas julgam a gente, né? As pessoas adoram julgar. E é muito complicado, né? Ai, eu tenho pedido a Deus para tirar isso do meu coração também, porque é hipocrisia nossa falar que nunca julgou alguém porque a gente julga, infelizmente, né? E não é legal, né? A gente, às vezes, no pensamento, às vezes a gente não fala, mas no pensamento, né? E Deus, ele é aquele que sonda e esquadrinha o coração do homem. Aí no 17, ele respondeu: vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu, né? Aí ele viu que ele estava equivocado e ele abençoou, né? Então ele abençoa. E ela disse: espero que seja benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido, ok? Então era algo assim que, né, que mudou a história dela. E aí, vamos lá. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor, então voltaram para casa em Ramá. E Eucana teve relações com a sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela, né? Olha, igreja. Então a oração dela, o choro dela, Aramanda Sodecomaná, a petição dela não foi em vão, né? Naquele dia a palavra se lembrou-se, né? Então, ou seja, chegou o tempo de Deus abençoar Ana, entendeu? Igreja, na minha vida e na tua, há um tempo de Deus nos abençoar, né? Então, assim, Deus, a promessa do Senhor não é em vão, né? Então, Deus, nessa noite, Deus, né? Deus, ele fala no meu coração que ele vai lembrar-se de situações e promessas que fez na minha e na sua vida nessa noite, para o nome dele ser glorificado, amém? Na minha e na sua vida. E não se esqueça que a glória é do Senhor, não sua e não minha, amém? Tudo é para a glória do Senhor. Assim, Ana engravidou. No devido tempo, deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi a Deus. Igreja, ela pediu a Deus e Deus deu esse filho para ela, né? Então, o voto, agora você pensa, ela fez o voto, ela tinha que curtir ali todo aquele tempo para entregar, né, para o Senhor. Aí Ana, vamos dizer assim, vamos lá no 21, Ana consagra Samuel. Quando no ano seguinte, Elcana subiu com toda a família para oferecer os sacrifícios anuais ao Senhor e para cumprir o seu voto. Ele foi cumprir o voto, que todo ano ele subia, lembra? Foi cumprir o seu voto, né? Então, era um costume, era ali como eu posso dizer? Era assim uma... Ai, meu Deus do céu, tem uma palavrinha que dá, né? Era uma maneira de agradecer a Deus, né? Por tudo que Deus havia feito por eles naquele ano, né? Da colheita, de tudo ali, das bênçãos do Senhor. Então, de ano em ano, eles subiam para agradecer a Deus, tá bom? E aí, diz assim: Ana não foi e disse a seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor e ele morará ali para sempre. Então, Ana não vai, tá? No primeiro ano do menino, não vai. Por quê? Porque ela havia dado o menino para Deus, ok? Então, ela não vai, ok? Então, lembra, né, que quando o menino fosse desmamado, né, ela iria. E disse Elcana a seu marido: faça o que lhe parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Não sei mais ou menos com quanto tempo era desmamado, tá? Eu não sei se era com 3, com 4 anos, né? Mas provavelmente devia ser nessa fase, né? Que ela entregou o menino na mão do sacerdote, né? Então, assim, crendo que Deus ia fazer deste menino um grande homem, né? É coisa muito tremenda, assim, né? Ela pegar e entregar o seu filho, né? Alabanda solda, cai ali no altar do Senhor ali, né? E a gente sabe que Deus foi benevolente com ela depois, né? Diz assim: depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor. Olha só. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló. Lembra? Lembra de Siló? Onde é que ela estava? Não foi em Siló que a gente marcou? Né? Que ela estava onde? Em Siló. Né? E quando ela chorou amargamente, né? Fazendo um voto para o Senhor, tá?
Ela estava ali, né, quando ela foi tida como embriagada, no versículo 9, né, ela estava ali, né, em Siló, né, então, Deus honra o voto de Ana. Depois, oh meu Deus, que tosse chata, no 24. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Então, era a maneira dela agradecer a Deus, né? E eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E lhe disse, meu Senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado orando ao Senhor. Era este menino que eu pedi ao Senhor, né? E o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicada ao Senhor. Ele ali adorou a Deus. Então ali ela entrega o seu filho. Então é um ato de dedicação, né, de Ana na igreja, um ato ali de sabendo que Deus, né, honrou a sua oração, né? Ela queria só ter o prazer de ser mãe, né? Mas Deus foi tão benevolente com ela que ela teve 7 filhos depois, tá? Então, assim, a gente vai entrar hoje já dando feedback da próxima. Então, assim, Deus foi tremendo com a Ana, né? E, assim, juro, né? Falando assim, a veracidade é verdade. Eu sou aquela que tava chorando, que você pensou que eu estava embriagada, né? Não, mas eu trouxe meu menino. Então, olha, ela era constantemente humilhada. Tem tempos na minha vida, na sua vida, meu Deus, que é de tanta humilhação, de tanta perseguição, né? E a gente fala, meu Deus, até quando? Até quando essa situação, meu Deus? Até quando, né? Não pode, né? Que a gente fica assim, Senhor, imaginando como que pode. Tem época, irmã, que a gente é tão provado, né? E Ana era aprovada no tempo dela, nessa situação de não ser mãe, né? E qual é a sua aprovação, né? Eu tenho muitas provações, então eu falo assim, meu Deus, tem misericórdia. Eu tô numa prova, numa situação agora, que eu falo, meu Deus, é só por amor a ti, né? E eu creio nas suas promessas na minha vida e na minha família. Deus abençoe vocês, que na paz tenha uma segunda-feira abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Bem?